Boa tarde a todas e todos que estão acompanhando nosso encontro virtual pelo Zoom, pela página do Museu do Holocausto no Facebook. Eu sou Francisco Malman, sou coordenador do Departamento de Exposições Temporárias e Itinerantes do Museu. Hoje nós estamos recebendo a Mariana Rocha e o Tiago Moreira para conversar com a gente nesse encontro intitulado Covid-19 e os povos indígenas, vulnerabilidades e desafios diante da pandemia. Eu agradeço muito o fato de vocês terem aceitado estar aqui com a gente. Dizer que para o museu, como o único museu do Holocausto do Brasil, é muito importante criar e produzir interseccionalidade. Por isso, pensar e debater a situação dos povos indígenas no Brasil é de uma urgência incontornável. Talvez seja legal compartilhar isso com as pessoas que estão assistindo. No início desse ano, a gente, aqui no museu, começou uma parceria com a FUNAI, com o Ministério Público do Paraná e com a Universidade Federal do Paraná, para criar uma exposição e um material educativo sobre o genocídio indígena no Estado, portanto, no país. Nós tivemos que pausar especificamente esse projeto por conta da pandemia, mas ações como essa que a gente está fazendo hoje avolumam esse desejo do museu de sempre produzir diálogo muito próximo com o contexto, com a história e com a sociabilidade no Brasil. Para a gente é realmente importante aprofundar as noções de genocídio, de resistência, fazer com que o nosso projeto de memória se irmane a outros contextos. Por isso, eu realmente agradeço vocês estarem aqui com a gente. Agradeço também ao Wagner, nosso intérprete de Libras, que tem feito um trabalho incrível junto ao museu. Antes de formular o início da nossa conversa, eu queria dar 2 recados para as pessoas que estão nos acompanhando. Para quem está no Zoom, existe um ícone de perguntas e respostas específicos, é esse Q&A. Eu vou convidá-las e convidá-los a tecer comentários e ou perguntas por ali, e não pela troca de mensagens, ok? E para quem está no Facebook, vocês podem registrar comentários ou questões que, na medida do possível, a gente vai incluir na conversa as considerações de vocês, certo? Agora, antes de passar a palavra, eu gostaria de brevemente apresentar vocês. Mariana Rocha, indigenista independente, replicadora de conhecimento decolonial, membro do Instituto Estratégia Global e coordenadora do canal Pensando na Fronteira. Tiago Moreira é antropólogo, pesquisador do Programa de Monitoramento de Áreas Protegidas do Instituto Socioambiental e editor de conteúdo do terrasindígenas.org e da plataforma sobre o Covid-19 e os povos indígenas. Eu queria, antes da gente falar propriamente sobre a pandemia e o que está acontecendo exatamente agora, convidar vocês a dividirem com a gente os projetos nos quais vocês estão envolvidos e como o trabalho se dá. Para o museu, é muito importante pensar modos de narrar, maneiras de contar, de compartilhar conhecimento, de criar memória, documentação, enfim. Acho interessante a gente começar a nossa conversa ouvindo vocês sobre como é o trabalho no Pensando na Fronteira, no terrasindígenas.org e agora mais recentemente na plataforma sobre o Covid-19. Tá. Me ouvem bem? Sim. Sim, tudo bem. Bem, boa tarde a todas e todos que estão assistindo. Primeiro, gostaria de agradecer ao Museu do Holocausto por esse convite. E antes de falar de nós aqui, eu queria me solidarizar às 30 mil vítimas da Covid-19, que o Brasil, infelizmente, alcançou essa marca hoje. Então, me solidarizar com toda a população brasileira, não são números, são pessoas. Enfim, nós precisamos cada vez mais estar juntos para lutar contra toda essa dor que o povo brasileiro está passando. Bem, meu nome é Mariana Gomes da Rocha, eu sou indigenista independente, falo aqui com vocês do Mato Grosso do Sul. Bem, sou bacharel em Direito de formação, mas atuo principalmente no meio da comunicação e também no meio artístico, lidando com os assuntos e tentando trazer um pouco mais outras leituras sobre a vivência, a cultura, enfim, tudo, e o sem fim
de elementos que nos agregam dos povos indígenas. Bem, atualmente estou como coordenadora do canal Pensando na Fronteira, que é uma iniciativa independente de comunicação aqui da fronteira do Brasil com o Paraguai, principalmente de jovens que ficam no Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Todos nós aprendemos a história desse local aqui de uma forma e após bebermos de algumas fontes nas universidades públicas, entendemos que aquilo que foi construído nas nossas cabeças muitas vezes não refletiam a realidade histórica e geográfica do Estado. Então, diante disso, desse cenário, nós nos juntamos e começamos a produzir conteúdos próprios para indagar sobre a identidade sul-mato-grossense, a identidade do brasileiro do Centro-Oeste. Hoje, nós estamos principalmente colocando os nossos esforços em como recontar as histórias de formação, principalmente das colônias agrícolas, que se formaram durante o período de Getúlio Vargas, e temos aí um colegiado de jovens que está pensando como recontar essa história a partir da realidade mesmo, fazendo a escuta e deixando claro que o direito à memória é sim um direito que deve resplandecer sobre os povos indígenas. Bem, o Instituto Estratégia Global, no entanto, é um outro projeto, um projeto de acadêmicos, principalmente do Rio de Janeiro, que tem como escopo falar sobre uma coalizão anti-imperialista aqui na América Latina. Como nós vamos falar desse tema se, infelizmente, nós não temos muitas fontes para beber? Então, também é uma iniciativa de comunicação que tenta tecer comentários e também análises a respeito da política latino-americana, produzindo conhecimento para uma estratégia global multipolar. Bom, boa noite a todos, né? Boa noite, Francisco. Boa noite, Mariana. Eu trabalho no Instituto Socioambiental, sou antropólogo, e dentre várias coisas que a gente faz lá no programa de monitoramento de áreas protegidas, tentar ter uma perspectiva da situação das terras indígenas, das unidades de conservação. Particularmente, eu, como antropólogo, eu trabalho muito com essa questão das terras indígenas, né? E da situação socioambiental dessas terras, né? E uma parte fundamental do meu trabalho tem a ver com essa questão de disponibilização de informações públicas sobre esses territórios, né, de organizar essa informação de maneira que se possa fazer uma leitura dessas áreas, né, de tentar entender o que está acontecendo com essas terras de maneira geral, né? Então, eu edito, sou responsável pela edição do portal terrasindígenas.org.br, que é uma plataforma de informações sobre terras indígenas, e também trabalho em outras iniciativas relacionadas a povos indígenas e terras indígenas, e com a emergência da Covid surgiu essa necessidade urgente, né, de tentar acompanhar o avanço da epidemia nesse que talvez seja um dos grupos sociais mais vulneráveis a esse novo vírus, né? Estou aqui, então, para poder dar um panorama mais geral da situação e dos desafios que a gente está enfrentando em relação a fazer esse mapeamento da pandemia entre os povos indígenas. Obrigado, gente. O Tiago acabou de falar sobre a vulnerabilidade e eu acho que, embora nós estejamos vivendo situações e cenários muito inéditos em relação a essa pandemia, nós também estamos acompanhando o agravamento de situações que já eram de muita fragilidade ou descaso, não é? Em uma perspectiva histórica. E me parece, esse é o caso dos povos indígenas, o Covid-19, de algum modo, expõe contextos que já são e que já eram muito críticos e complexos. Será que vocês poderiam, de algum modo, compartilhar com a gente como estava a situação antes da pandemia e como está agora? Bem, Tiago, quer falar? Pode ficar à vontade. Bom, acho que um dos principais vetores de vulnerabilidade dos povos indígenas é um componente estrutural, né? Tem um componente estrutural nessa vulnerabilidade dos povos indígenas,
que é a própria estrutura do subsistema de saúde indígena que foi criado para atender essas populações, né, as populações indígenas. Bom, para quem não sabe, existe um subsistema de saúde indígena, então, que se chama SEASI, né, que é SESAI, né, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Essa secretaria foi criada para fazer a gestão do subsistema de saúde indígena, né? O subsistema indígena de saúde faz parte do SUS, e ele está organizado com base no que se chama Distrito Sanitário Indígena, né? Esses distritos sanitários, eles são áreas territoriais, né, que cobrem partes de estados, de regiões, às vezes etnias específicas, né? E voltado para a atenção básica da saúde indígena, né? Dentro desses distritos sanitários, você tem equipes de saúde multidisciplinar, né? Estabelecidos aí do que esse sistema chama de polos base, né? E esses polos, eles abrigam equipes que são responsáveis pelo atendimento da saúde indígena, mas o que acontece com esse sistema de saúde, com esse subsistema, é que faltam recursos, né? Falta a integração do subsistema com o próprio Sistema Único de Saúde, né? Falta a articulação desse subsistema com os governos regionais, né? Com as prefeituras e com os governos estaduais, né? E esse subsistema ele mal dá conta de fazer o atendimento básico dessa população. Então, o que a gente tem percebido ao longo dos anos, né, é que, muito embora a gente tenha observado uma recuperação populacional dos povos indígenas, a gente também tem percebido que essa é uma população que não envelhece, né? Então, quer dizer, é uma população que tem um perfil etário bastante jovem, né? É uma sociedade que a gente tem acompanhado através dos dados, que tem poucos velhos, né? E eu acho que aí depois a gente pode discutir a questão da Covid especificamente em relação a isso, né? Mas é uma população que ainda morre de doenças tratáveis, né? Quer dizer, esse atendimento básico que tem aí, que acontece através do subsistema de saúde indígena, né? Através da Secretaria Especial de Saúde Indígena, é bastante precário, né? E a gente sabe, e a gente tem acompanhado, que a Covid, né? Uma das coisas que faz bastante diferença em relação à Covid é um sistema de saúde de atendimento básico que funcione de maneira eficaz, né? Que tenha eficácia, né? Até chegar na questão da complicação da doença em si. Bom, quando a gente chega nessa questão da complicação da doença em si, onde é necessário respiradores, leitos de UTI, ou mesmo leitos convencionais, né, com a questão daqueles misturadores, né, que são basicamente a questão do acesso ao oxigênio, né, a gente vai ver que as regiões onde estão a maior parte das populações indígenas mal tem leitos de UTI, respiradores, para atender a população de maneira geral, né? Então, o que a gente está vivendo agora, com uma interiorização cada vez mais aguda da pandemia, né, é um aumento exponencial da epidemia entre as populações indígenas, e é um aumento que está mal documentado até o momento. Por quê? Porque, assim como nas áreas urbanas, né, em relação às populações indígenas, a gente não tem testes, não tem testes suficientes para identificar as pessoas que estão com a Covid, né? Então, a velocidade de infecção e a velocidade de novos casos, ela parece que ela é muito maior do que a velocidade que essa Secretaria Especial tem para lidar com a expansão da epidemia, né? Então, acho que falta recursos, falta meios adequados de lidar com essa situação, né? A gente teve algumas publicações oficiais em relação a portarias e medidas do governo federal e da Secretaria de Saúde Indígena, né, da SESAI, para tentar dar conta da pandemia entre os indígenas, mas foram medidas que vieram já tardiamente, depois de muitos casos,
A gente tem um relatório recente que foi elaborado pela organização chamada OPAM, né, que mostra que até o momento a secretaria, nas suas projeções, nas suas perspectivas, não tem levado em conta a existência do vírus entre as populações indígenas, né, entre populações em terras indígenas, e a gente tem um outro fato em relação aos indígenas que é um agravante maior ainda, étnico diferenciado como povo, né? A gente tem aí uma porção de povos indígenas no Brasil, né? E a gente sabe também que dentro da vulnerabilidade à Covid-19, né, as vulnerabilidades territoriais, vamos dizer assim, que ameaçam a integridade desse povo enquanto povo, entram como um potencializador, uma bomba atômica em relação à exposição à Covid-19, né? E o que a gente está vendo aí, né, é que, dada a dimensão da epidemia e a atenção que isso tem chamado da opinião pública, né, certos setores do agronegócio, certos setores ligados a atividades ilegais, assim, têm aproveitado essa falta de visibilidade do que tem acontecido no interior do Brasil para multiplicar as iniciativas de ocupação desses territórios, né, de ocupação ilegal, de exploração, de intimidação de comunidades, né. Então isso traz um caso, isso torna a situação bem mais complicada, né. Acho que a Mariana pode falar um pouco do Mato Grosso do Sul, né, e relatar um pouco do que tem acontecido ali. O Mato Grosso do Sul, até pouco tempo, estava fora do mapa da Covid, né, em relação aos povos indígenas, mas recentemente os casos começaram a surgir e eu acho que a situação só tende a piorar, dado o panorama que a gente tem até agora. Com certeza. Voltando junto com essa explanação também, o que foi perguntado antes sobre como estava, né, todo esse local antes, a gente sabe que o sucateamento da saúde indígena tem acontecido desde o ano passado de maneira latente e houveram um sem fim de disputas de narrativa. Nós, felizmente, conseguimos, através do movimento indigenista e também, principalmente indígena, articular para que a ideia da municipalização da saúde indígena caísse por terra. Mas antes da Covid, nós já tínhamos um cenário muitíssimo ruim, assim. Para dar um exemplo, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, aqui no Cone Sul, no início do ano, no dia 1º de janeiro, nós tivemos conflitos que deflagraram na morte de um indígena. Uma criança teve os dedos da mão direita esfacelados por uma dinamite, e também nós tivemos uma casa de reza que foi atacada em um dos territórios aqui no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do país. Os dados do censo de 2010 até hoje, a gente contabiliza que são 77 mil pessoas indígenas distribuídas em 8 etnias. Então, existe um contingente indígena muito importante aqui, mas que muitas vezes a própria população não se dá conta do Brasil, né? Mas antes da Covid, a situação era muitíssimo delicada. Aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente no lugar onde eu estou falando, de Dourados, nós temos o que chamamos de reservas indígenas, não são terras indígenas. Então, são reservamentos indígenas, são composições territoriais que datam de 1917 aqui. Então, são políticas públicas engendradas pelos governos da época que, na verdade, não respeitam os costumes, os usos dessas etnias, e necessariamente elas tiveram que se aglutinar em locais diminutos e construir novos modos de vida para a sobrevivência. No entanto, essa política pública resultou da marginalização dessa população. Hoje se entende aqui do local de onde eu falo que a periferia da cidade, na verdade, são os povos indígenas das reservas que estão aqui. Nas reservas indígenas da cidade da qual eu falo, de Dourados, nós temos a etnia Guarani, a etnia Kaiowá e também Terena. Como o Thiago falou, a gente viu um
boom dos casos, o que não está, o Mato Grosso do Sul não estava no mapa até semana passada e agora realmente figura no mapa e a preocupação é muito grande. Bem, o primeiro caso da Covid-19 que foi notificado aqui foi no dia 13 de maio. Desde então, no último boletim epidemiológico do dia 30, nós tomamos ciência de que já tinham 74 novos casos. Isso resulta num aumento de casos que é da ordem de 7.400%. É muito, muito, muito grave a situação aqui. O Ministério Público Federal, através de uma ação pública, uma ação civil pública, solicitou, né, que com urgência fossem encaminhados EPIs, equipamentos de proteção individual, e também que fosse construído uma logística de contingenciamento desse processo, que mais pessoal também fosse requisitado para trabalhar aqui nos D6, que o Thiago muito bem explicou, que são os distritos sanitários especiais, né? E, infelizmente, a Justiça Federal de Dourados não acatou o pedido do Ministério Público e disse que primeiro ouviria a União, o governo federal. E assim, acho que muitas pessoas estão acompanhando, nós sabemos que há uma pauta, uma pasta anti-indígena no governo atual, né? Então, os problemas que nós vivemos hoje, eles estão agravados principalmente por isso, né? É bom lembrar que no mês passado a própria FUNAI se posicionou de maneira muitíssimo contestável, né? Quando disse que as novas políticas seriam engendradas de uma forma diferente a despeito do tal socialismo que as políticas indigenistas até agora faziam. Enfim, acho que a situação antes da Covid já era muito, muito delicada e agora com a Covid se tornou uma bomba relógio, e a sociedade civil precisa muito se organizar para conseguir ajudar, porque infelizmente nós estamos vendo que o poder público, tanto na esfera municipal e estadual, no que tange ao Cone Sul do Mato Grosso do Sul, ainda não se posicionou de uma maneira que deveria, não se posicionou com a liderança necessária, até porque há um consenso na comunidade científica de que os indígenas são muito mais vulneráveis, né, em relação à Covid-19. Vocês dois tocaram em assuntos que são bastante próximos do trabalho que a gente desenvolve, enfim, que de algum modo geral envolve. Mariana falou sobre disputas de narrativa, sobre acesso à informação, sobre a possibilidade de se criar narrativas. Thiago também falou sobre a importância de manter informações e dados públicos, enfim. Fico sempre pensando como as criações de narrativa estão diretamente ligadas ao modo com que as políticas públicas também são garantidas, ao modo com que, de algum modo, as pessoas são respeitadas em sua dignidade, enfim. E acho que os trabalhos de vocês estão muito diretamente ligados a essa construção constante da possibilidade de contar e, com isso, produzir, enfim, uma porção de coisas para as populações indígenas. Eu queria, talvez, convidar vocês a compartilharem com a gente as estratégias ou os modos de criação que envolvem os trabalhos de vocês e o modo como agora, durante essa crise que a gente está vivendo, isso tem também sido e tomado outras proporções, não é? Bom, acho que construir uma narrativa sobre os números, ela tem sido uma estratégia bastante importante. Eu acho que vale destacar aí, em relação à construção da narrativa sobre esses números, vale destacar o papel da própria APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né, que é a organização indígena, que ela é um guarda-chuva em relação a todas as outras organizações indígenas do Brasil, né, ela é uma grande articulação de todas as outras organizações, né. Eu acho que
uma das coisas que fortes no Brasil tem sido essa questão, essa problematização da subnotificação, né? Em todos os setores, né? A gente, na última semana, eu acho que teve 3 ou 4 grandes matérias de veículos de imprensa diferentes, e mostrando as grandes distorções dos números em relação à epidemia, a partir de números do próprio governo, a partir de dados oficiais, e a PIB tem adotado aí, em relação a isso, estratégias próprias de monitoramento, né, que através das suas organizações de base, né, tentar mapear e procurar identificar os casos, né, para mostrar que o problema é muito maior, né. Mas em relação ao que a gente tem percebido a partir das notificações oficiais, né, porque a gente tem percebido as notificações oficiais como uma dinâmica da própria notificação em si, mais do que uma avaliação do tamanho da epidemia, né? Mas essa dinâmica de notificação tem mostrado que o problema é bastante grande, porque a gente tem um crescimento que a gente chama de exponencial, que quer dizer, é um crescimento que ele vai se multiplicando por ele mesmo, né? Então, a gente tem, se a gente pensar um gráfico, né, é um gráfico que vai subindo, e como faltam ações mais concretas de controle da pandemia, né, a gente não sabe até onde isso vai subir, né? E aí eu acho que essa questão da narrativa tal, e do alerta, ele entra como uma maneira bastante forte, porque a gente está muito acostumado a falar em povos indígenas e pensar como uma coisa única, né? O indígena, né? Enfim, e achatar tudo como se fosse uma coisa só, né? Mas é o que eu tinha falado antes. Quando a gente está falando em povos indígenas, a gente está falando de uma mais centena de pessoas, né? De grupos, quer dizer, né? Então, sei lá, eu acho que tem os povos indígenas, a proporção em relação à população brasileira, ela é relativamente pequena, né? A gente tem hoje cerca de 800, 900 mil pessoas, assim, vivendo em diversos contextos, né? Mas a gente está falando de uma diversidade grande de povos, e vale ressaltar aí, né, em relação a essa questão, que muitos desses povos são povos muito pequenos, né, que tem 300, 400 pessoas, né, 150 pessoas, mas são populações, são povos, são populações com uma visão de mundo única, né, com uma cultura única, com uma estrutura social também bastante única, e com uma contribuição, né, à sociedade brasileira muito grande, né, porque tem essa visão de mundo também, ela tem todo um patrimônio, né, tem uma relação com a floresta, tem uma relação com o ambiente que elas vivem, são línguas próprias, né? Tem uma grande diversidade linguística aí. Então, todo um patrimônio que está ameaçado por conta da questão da vulnerabilidade dos seus territórios, né? E é isso, a Covid, ela vem como um elemento a mais na vulnerabilidade dessas populações, né? Que são populações que, como a Mariana lembrou, estão, em muitos casos, confinadas, né? Confinadas na última parcela de território que sobrou para eles poderem viver, né? Com um processo de expropriação, né, histórico, né, brutal, e que não é um processo de expropriação que se remete só ao período colonial, né? É um processo de expropriação que ele segue até hoje, né? A gente tem várias narrativas hoje. Cada invasão de um madeireiro a uma terra indígena faz parte desse processo de expropriação, né? E é uma ameaça ainda maior. E a gente tem visto explodir nos últimos anos essa questão das invasões das terras indígenas, mesmo naqueles lugares onde a gente achava que os territórios já estavam super garantidos, dentro de um marco legal, né? Por quê? Porque a segurança territorial dessas terras, né, dessas populações, depende de uma combinação de fatores. Depende de ter uma saúde indígena funcionando, depende de você ter uma estrutura de educação, de escolas que atendam a demanda cultural específica dessas populações, e depende fundamentalmente de um serviço de saúde
no mínimo, decente, né? Então, essas populações estão muito mais desassistidas do que qualquer outra, do ponto de vista do sistema de saúde, né? Então, a gente precisa aproximar isso das populações urbanas, né? Das pessoas vivendo no centro-sul do Brasil, né? Para poder sensibilizar essas pessoas, porque a gente não pode esquecer também que no centro-sul do Brasil, em São Paulo, tem terras indígenas, e tem terras indígenas que têm um alto índice de vulnerabilidade à Covid-19. Tem tanta vulnerabilidade do ponto de vista dos modelos que a gente usa para pensar, né, essas vulnerabilidades, quanto populações vivendo em áreas mais extremas do Brasil, muito embora São Paulo seja a cidade, a região metropolitana com melhor infraestrutura de saúde que a gente tem no Brasil, né? É uma situação bastante, né, dramática, assim, né, para ser mais claro. Com certeza. Eu acredito que, nesse momento, né, quais são as formas que a gente está lidando com mais esse fator, né? Eu acredito que, pelo menos aqui, para mim, eu acho que tem um ponto muito importante para os povos aqui no sul do Mato Grosso do Sul, principalmente para os Kaiowá, que são com quem eu mais dialogo, que, como o Thiago falou, não é só um povo, né, claro, e é principalmente a cosmologia que esses povos têm com a natureza. Por exemplo, quando a gente pensa em saúde, nós não indígenas, nós pensamos em saúde de um aspecto biológico, né, no aspecto de um serviço que enfim, ofertado dentro dessa seguridade social. Mas quando a gente fala de saúde para povos indígenas, por exemplo, há uma cosmovisão que é intrínseca, diretamente ligada com suas expressões religiosas, por exemplo. Aqui no Mato Grosso do Sul, o que a gente também tem sentido bastante é que a vulnerabilidade dos povos Kaiowá, ela se acentua na medida em que nós também assistimos um sem fim de ataques aos contextos religiosos dessas populações. De 2 anos para cá, né, até hoje, nós assistimos casas de reza queimando e a população que ali tinha, né, aquele templo religioso, né, como algo primordial para a sua saúde cosmológica, se é que eu posso falar isso, aquilo afeta diretamente, né? Então a gente também tem essa dificuldade aqui nesse contexto do Mato Grosso do Sul. Nós temos um conflito muito grande entre neopentecostais e essa relação de respeito à religiosidade, né? Mas eu acho que trazendo mais para essa questão da Covid, eu também reforço o que o Thiago falou, a questão dos dados, as subnotificações, tudo isso gera um sem fim de desafios para quem está tentando lidar, né? Eu, especificamente, também tenho me preocupado muito com a questão dos agrotóxicos aqui, a questão de ser um porto seco, né? O Mato Grosso do Sul com o Paraguai, isso cria uma maior vulnerabilidade para a traficância de substâncias como os agrotóxicos. A gente tem também assistido um aumento nessa utilização, e isso em decorrência, principalmente, da política que está sendo engendrada a nível federal, né? Muitas substâncias foram permitidas, novas quantidades de substâncias foram permitidas, e além das populações indígenas com as quais eu tenho lidado aqui, né, principalmente porque antes da Covid, é claro, quando havia alguma questão relacionada, principalmente aos agrotóxicos, eles me chamavam para a gente conversar. Então, no ano passado, por exemplo, eu tive que ouvir relatos de 3 animais de tração que foram perdidos após dispersões de agrotóxicos, que foram envenenados, né, nesse meio termo aí. E também outros atores que são intrinsecamente ligados a esse fator têm entrado em contato comigo, como os apicultores dessa região, que estão absolutamente preocupados porque estão perdendo colmeias como nunca nessa entre-safra. Enfim, além da Covid, além da marginalização, além do sucateamento, né, da saúde indígena, a gente assiste também aqui um fator muito, muito triste de tudo isso, que é a utilização indevida dos agrotóxicos, né? Existe toda uma regulamentação, mas isso tudo parece que está se desmoronando,
e a fala do atual ministro da Saúde naquela reunião temerosa mostra como a ideia, né, do governo federal é, na verdade, como eles mesmos disseram, abrir para a boiada passar, né? Mas enquanto nós estivermos aqui trocando ideias, conversando, nos unindo enquanto sociedade civil, acredito que nós teremos força, sim, para barrar esse sem fim de infelicidades que o governo tem dito. A Mariana tocou num ponto que me interessa bastante pensar, que envolve, acho que talvez a gente possa nomear assim como o epistemicídio, enfim, o aniquilamento dessas existências, desses saberes de povos indígenas, e a gente sabe que o epistemicídio, entre tantas coisas, gera muitos processos de primitivização, animalização, fetichização, mitificação, que eu acho que são processos que recaem muito fortemente sobre povos indígenas no Brasil, e inevitavelmente a Covid, né, a epidemia, a pandemia, enfim, também avoluma historicamente muitas narrativas e muitas situações envolvendo essa discussão entre saúde e aniquilamento e extermínio que povos originários ou povos indígenas têm, né? E, de novo, eu penso inevitavelmente sobre a importância de se narrar, a importância de se contar isso. Eu recentemente tenho acompanhado, enfim, as falas do Krenak, bastante sobre, que é uma figura que tem bastante visibilidade, que tem feito um trabalho interessante. E aí eu acho que eu vou reunir algumas perguntas assim para a gente conversar com isso que falei. Mas como momentos críticos como esse também, de algum modo, fazem com que as narrativas venham à tona, né? Tanto essas envolvendo o epistemicídio, essa violência simbólica, essa violência da impossibilidade de se narrar, como também essas violências históricas que inevitavelmente retornam com muita força quando a gente está falando sobre populações marginalizadas. E aí, com isso, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. E também acho que a gente está vivendo em muitas frentes, não só, evidentemente, em relação aos povos indígenas, mas nesse momento dessa crise, um tensionamento muito grande sobre questões sociais, né, histórico-sociais, que a gente está vendo aí, não só no Brasil, evidentemente. Mas em relação aos povos indígenas, eu queria saber de vocês, além, evidentemente, dos projetos aos quais vocês estão envolvidos, que polos interessantes de narrativa e de criação vocês têm achado interessantes de se acompanhar em relação a povos indígenas no Brasil. Desculpe o tamanho da questão, mas acho que a gente pode ir conversando um pouco junto sobre as coisas todas. Bom, acho que vale a pena acompanhar aí as próprias iniciativas da APIB, né, como eu falei, né, que está aí tentando fazer esse esforço para produzir um tipo novo de memória, né, porque eu acho que é uma questão muito forte para todas as populações indígenas, é uma coisa quase geral, assim, é essa memória que existe das epidemias, né, porque eu acho que para a gente, isso que a gente está vivendo, né, acho que a gente tem essa necessidade de buscar formas de recontar isso, né, de registrar, de narrar, né, mas eu acho que e tem um pouco esse desespero do que será do futuro, né, do que será do amanhã, né, que eu acho que é uma coisa que o Krenak também coloca, né, lembrando dele aí que falou, né, tipo, bom, a questão é se vocês brancos, se vocês existirão, né, porque as populações indígenas estão aí resistindo desde a chegada dos europeus, né, desde a invasão, né? Mas essa questão das epidemias, ela foi uma questão central na depopulação do continente, assim, das mortes sequentes, né? Desde o período colonial,
né, até pouco tempo atrás, né? Então, as epidemias são uma coisa forte na memória e na narrativa dessas populações, né? Muitos desses povos, eles têm estruturado saídas, né, estratégias bastante claras, baseadas nessas memórias e nessas narrativas, né? Quer dizer, a memória é transmitida por essas narrativas, né? Que é do refúgio, do distanciamento, né? É claro que nem sempre esse distanciamento ele é possível, porque algumas populações dependem para fazer esse distanciamento, hoje dependem de uma certa estrutura, né? Por exemplo, depende de instrumentos para poder fazer a manutenção das roças, para poder fazer outros tipos de coisa. Então, essa memória ela tem um papel fundamental assim, né, na resistência, né, dessas populações, que é uma memória local. Então, eu acho que é importante buscar as fontes onde essas memórias estão sendo contadas, assim, né? Eu acho que tem a PIB, né? Quem tiver interesse de conhecer mais sobre a narrativa que a PIB está tentando construir sobre a epidemia, pode entrar no site que é o quarentenaindígena.net, né? Desculpa, é quarentenaindígena.info, né? Eu acho que vale a pena entrar lá, né? Tem lá os registros. Eu acho que o ISA, né, tem tentado, através da Enciclopédia dos Povos Indígenas do Brasil, dar espaço para essas narrativas também, né? Para quem não sabe, a enciclopédia é um conjunto de verbetes para cada povo indígena, né, contando um pouco da história, da forma de organização, né? Tem um espaço muito importante para narrativas indígenas também sobre esse tipo de questão, sobre a visão de mundo, né? E tem a plataforma que a gente também está usando para fazer esse monitoramento mais duro, né, da Covid, né, que também tem um espaço que reconta um pouco desse histórico de epidemias das populações indígenas, né, passando por alguns casos emblemáticos, né, mas também tem um elemento bastante importante, assim, que é um conjunto de iniciativas indígenas, né, de resistência à epidemia, né, onde você pode selecionar alguma, ou quiser contribuir com todas também, né, e poder contribuir com as estratégias de resistência dos povos indígenas, né. Então, eu acho que nesse momento é fundamental isso. Eu acho que é se informar, tentar se aproximar desses canais, né, que eu acho que são os canais que estão tentando dar esse panorama do risco indígena, né, do risco para essas populações, né? E no caso da PIB, é o lugar onde essas populações estão tentando reinventar, né, sua forma de narrar, né, sua forma de registrar e de resistir, né, e procurar conhecer mais das iniciativas desses povos, né, do que eles estão precisando nesse momento, porque sei lá, são questões às vezes muito as necessidades muito diferentes em muitos casos, né? Esses dias eu acho que chegou uma iniciativa que era tipo, as pessoas estavam precisando de máscaras em Rondônia, né? De máscaras dessas mascarazinhas que a gente tem, né? Que você pega um pano e enrola, sabe? Às vezes são necessidades mais básicas assim para poder se prevenir, né? Em outros casos são necessidades ligadas à proteção territorial, né? Hoje, um conjunto de organizações colocou no ar uma iniciativa, uma campanha, porque a gente sabe que nesse momento, como eu estava falando, que as pessoas têm se aproveitado da falta de visibilidade das questões socioambientais para promover invasões e a expoliação dos territórios indígenas, né? Então, hoje tem mais de 20 mil garimpeiros invadindo a terra indígena Yanomami, colocando esse povo indígena em risco, né? E como eu falei, tem um conjunto de organizações lançou uma campanha para que sejam tomadas providências para proteger esse povo, para proteger o território deles, né? Então acho que essa campanha Yanomami é uma campanha aí que as pessoas podem também estar contribuindo, né? Podem entrar no site, assinar a petição, né? Conhecer um pouco mais da situação, e esse apoio da opinião pública, ele é fundamental, né? E ele também pode ser transformado em ações concretas, né? Bem, eu acho que é muito importante mesmo reforçar o papel da PIB, né, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, como o Thiago falou,
nesse momento, quem tem conglomerado esses dados e tem utilizado novas estratégias para levantar esses dados. Para se ter uma noção, o último boletim que se tem da CESAI, né, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, é que hoje nós temos contabilizado 51 óbitos. No entanto, se nós partimos dos dados da PIB, a PIB já contabiliza 147 óbitos até o dia 1º de junho. Ou seja, há uma discrepância notável nesses dados, então acho que se a gente reforça cada vez mais o trabalho de quem está realmente conglomerando mais dados e capilarizando mais esses dados, né, a gente ajuda. Eu trago também um reforço, acho que nos compete muito reforçar a etnomídia, ou seja, as mídias indígenas. Temos a Rádio Yandê, que é também, que não só traz informações sobre a atual situação, mas também traz uma parte que é muito importante, está fortalecendo cultura, está fazendo momentos de escuta, está construindo também outros espaços para além da Covid que são necessários nesse momento, que tratam do fortalecimento interno do movimento. Então, eu convido vocês também a conhecer o trabalho da Rádio Yandê. Nós temos a mídia Índia também, que faz um trabalho junto com a PIB. Então, é importante também a gente reforçar a ideia de saber as informações a partir do grupo focal mesmo, né? É importante porque isso dá muito mais qualidade ao que se é noticiado. Acho que aqui, em termos de Mato Grosso do Sul, e também em termos de Centro-Oeste, a gente tem que, nós, sociedade, temos que dar muita atenção para o trabalho das defensorias públicas estaduais e para as defensorias públicas da União, que não estão medindo esforços para trabalhar. Eu tenho acompanhado muito isso aqui no Mato Grosso do Sul. Bem, sem o trabalho dessas pessoas, dessas instituições que ainda seguem respeitando, né, a democracia e as pessoas, nós precisamos dar força a elas, porque elas também estão nessas trincheiras, né, elas estão a todo momento sendo atacadas. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, Corpo de Bombeiros se uniram para levantar insumos, né, tanto EPIs quanto alimentos, e estão fazendo um trabalho, uma campanha muito importante, até porque um pedido liminar urgente do Ministério Público Federal foi negado pela Justiça Federal, e não era um pedido esdrúxulo, era um pedido urgente para se ter equipamentos de proteção individual. Estão em falta aqui no local que hoje contabiliza um aumento de 7.400% de casos de Covid. Então, em razão disso, a sociedade também tem que se posicionar. O judiciário não é incontestável, nós temos que dialogar de maneira respeitosa. É claro que nós devemos respeitar as instituições, mas nós precisamos de uma resposta urgente. A sociedade aqui no Mato Grosso do Sul tem ficado cada vez mais alerta para o tema Covid e povos indígenas, mas não necessariamente porque se importam com as pessoas que ali estão, mas sim a partir de uma perspectiva muito individual. Talvez seja esse momento de rever tudo isso, seja o momento de revermos uma espécie de apartheid que se colocou aqui há muito tempo e que ainda não teve fim, e talvez possa se acentuar nesse momento de Covid. Outra instituição, outro movimento que é importante que nós falemos, até porque nós precisamos tirar certos estigmas da população, é o Movimento Sem Terra, que no final de semana entregou 300 cestas básicas aqui na região de Dourados para os Guarani, para os Kaiowá, e também entregou 600 mudas de árvores para essas famílias, para que também colaborasse com esse processo de reflorestamento territorial. Bem, tem muita gente que não está medindo esforços. Nós, no Pensando da Fronteira, e também convido todo mundo a nos seguir aí nas redes sociais, nós, no Pensando da Fronteira, somos um aglutinado bastante jovem, então nós temos criado novas formas de dialogar com jovens sobre tudo isso, até porque é uma força que precisa muito se politizar daqui para frente, porque nós somos o que chamamos de futuro. Então, não podemos nos furtar de construir esse futuro, até porque ele está mais desafiador a cada dia. Então, nós estamos recolhendo alimentos, esses alimentos estão sendo entregues nas comunidades, nós criamos uma lógica dentro do Pensando na Fronteira de poder dialogar diretamente com mães de família. Outra questão que nos preocupa muito aqui é a violência
a violência contra a mulher, principalmente nas aldeias aqui, nas reservas indígenas. Nesse contexto de quarentena, não há como nos furtarmos de falar disso. Essa coisa de viver dentro de casa a todo momento, nós sabemos que 56% das agressões acontecem com pessoas que moram na mesma residência, e não tenhamos a ideia idílica de que dentro das comunidades indígenas é tudo perfeito, não. Existem problemas, e problemas esses que foram asseverados, ficaram muito mais severos em relação ao epistemicídio, que você muito bem colocou aqui. Então, são muitas vezes comunidades que perderam muito da sua própria história e se reinventaram a partir de uma desconstrução dolorosa e hoje sofrem com a questão da violência. Eu estive, né, na reserva indígena nesse último final de semana, óbvio que com todos os aparelhos de proteção e sozinha, e o que tem preocupado muito as pessoas lá é exatamente essa ausência da segurança, né, do que a gente chama os não brancos, os não indígenas de segurança, né. Ouvi relatos de violência contra a mulher, em 2 horas ouvi pelo menos 5 relatos, então também chama atenção para os órgãos públicos que lidam com isso, né, aqui no Mato Grosso do Sul nos importa muito, até porque as reservas indígenas muitas vezes respondem por até 50% da violência contra a mulher em alguns municípios. Obrigado, Mariana e Tiago. Na realidade, a gente está se aproximando do fim da nossa conversa. Eu queria perguntar a vocês e talvez convidá-los a tecer alguns comentários finais, algo que vocês gostariam de deixar colocado no nosso encontro, porque a gente está se aproximando do fim dele, mas temos, evidentemente, tempo para conversar mais um pouco. Tiago? Talvez ele tenha desligado, mas eu vou começar até ele aparecer. Posso? Claro, então, tá. Claro, por favor. Então, beleza. Primeiro, eu queria dizer para todo mundo que está assistindo aqui que a luta dos povos indígenas não é uma luta dos povos indígenas, ela é de todos nós. Não caiamos nessa ideia de que é um grupo minoritário e é uma luta deles, não, é de todos nós. Quando nós falamos em redução de emissão de carbono, nós falamos de todos nós. Quando nós falamos em equilíbrio ambiental, nós falamos de todos nós, e essas populações elas têm muito a nos ensinar sobre isso. Krenak recentemente até falou que a pandemia, mas parece Gaia se demonstrando, Gaia dando uma resposta a todos nós que deveríamos necessariamente frear esse consumo e que fomos parados pela natureza, né? Um elemento que não é considerado nem ser vivo para a biologia parou as pessoas, colocou as pessoas para repensar vidas, modos de vida, né? Eu convido principalmente a juventude. A juventude precisa se articular, entender a importância que os povos indígenas têm para o Brasil e para a América Latina, retornar e retomar sempre as raízes latino-americanas, que são muito necessárias nesse momento em que símbolos pátrios são jogados ao léu, né? O patriotismo, não há problema nenhum, jovem, de colocar a bandeira do Brasil como algo a se reverenciar, não há problema nenhum, né? Nós não podemos deixar que sequestrem essa narrativa de nós. Eu acho que em termos de povos indígenas, nós temos muito que praticar escuta, aprender, aproveitar essa quarentena para aprender um pouco mais e se colocar à disposição. Aqueles que não fazem parte do grupo de risco, que estão, né, e que querem colaborar, ajudem com as campanhas de arrecadação, ajudem com o fortalecimento em rede da luta indígena e indigenista. Vidas indígenas importam nesse momento que nós estamos vendo o mundo se refazer e repensar, e também uma certa cólera social dando margem aos noticiários. Nós precisamos entender que um novo mundo está se formando, quer queiramos ou não, ele está se formando. E cabe a nós sabermos se vamos participar ativamente dessa reformulação ou se nós vamos assistir de canto. Eu acredito que a juventude tem por excelência e por obrigação fazer parte dessa reconstrução. Queria agradecer
muito ao Museu do Holocausto. Fiquei muito feliz em conhecer vocês aqui, em ter essa oportunidade. Convido todo mundo também que está assistindo a curtir a página do Pensando na Fronteira e do Estratégia Global. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no Twitter. É isso. Será que o Thiago está por aí? Mariana, a gente recebeu, na realidade eu estava começando o processo da despedida, do até logo, mas a gente recebeu uma pergunta pelo Facebook da Ângela Alecrim, que está perguntando a posição do presidente da FUNAI em relação a essas questões. Acho que foi você mesma quem falou em algum momento da sua fala anteriormente que a FUNAI se posicionou de uma maneira controversa. Enfim, tem essa pergunta aqui da Ângela sendo colocada. Acho que o Thiago voltou. E, enfim, essa pergunta, se vocês quiserem responder, não sei se o Thiago me ouviu propriamente, mas Mariana. Thiago, você está conosco? Tô aqui. Então, por favor. Eu perdi a pergunta, na verdade. Eu já tinha começado quase que um processo de despedida, então antes, Mariana, eu tinha convidado vocês dois a falarem, tecerem considerações, mas a gente teve uma pergunta. Então, eu tô voltando um pouquinho, e aí depois você vai poder fazer os seus comentários, tecer os seus comentários de despedida, mas a gente recebeu uma pergunta da Ângela Alecrim perguntando a posição do presidente da FUNAI em relação a essas questões. Eu não sei propriamente se a Ângela está perguntando a questões específicas da conversa que a gente já teve, ou se ela está falando de um modo geral, mas se vocês quiserem comentar sobre. Bom, a FUNAI tem assumido uma posição que para o órgão indigenista é bastante ambígua, né, em relação à proteção dos territórios, em relação à proteção à própria questão, das questões relacionadas à Covid, né. A FUNAI tem desistido, porque quando você tem um processo de identificação de uma terra indígena, é normal, tem sido padrão que esse processo de identificação, de delimitação, de demarcação da terra indígena seja judicializado, muito embora o conjunto de leis e de normas que orientam o reconhecimento territorial seja um conjunto normativo bastante consolidado, né? Esses processos eles têm sido judicializados, às vezes judicializado por questões mínimas, né? Só que o que está acontecendo agora é que a FUNAI tem desistido dessas ações judiciais, né, expondo as populações indígenas que vivem nesses territórios, né, e muito pior ainda, né, a FUNAI recentemente publicou uma instrução normativa na qual ela possibilita que uma área que está sendo, uma área que foi declarada como terra indígena pelo ministro da Justiça possa ser objeto de uma relação de compra e venda, né? Porque para você comprar uma área rural, você precisa de um certificado, né, de que essa área não está, de que essa área que você está comprando, esse imóvel rural, não é uma área pública, por exemplo, né? Esse certificado passa por uma certificação do INCRA. O INCRA vai olhar para a base dele e vai dizer assim, bom, essa área é uma área que está demarcada, tem um processo aí declaratório em cima dessa área, então, assim, tem restrição em relação à questão da compra e venda, né? Porque o direito indígena ao território é um direito originário, né? Ele é um direito que se sobrepõe a questão do direito de propriedade sobre essas áreas, porque, afinal de contas, parte do pressuposto que aí estavam, né, antes do processo de invasão. Então, essa questão da vulnerabilização dos territórios indígenas tem sido uma questão sistemática e tem sido uma questão que tem levado a cabo pelo próprio órgão que é responsável de proteger essas populações, né? Fazendo aí, né, com que essas populações estejam cada vez mais expostas, né? Talvez como nunca, aí, né? Eu acho que antes que eu caia novamente, porque minha conexão está bastante instável, né?
eu acho que vale para todo mundo, vale assinalar para todo mundo esse papel ambíguo que a FUNAI tem assumido em relação à proteção dos indígenas, né? Ano passado já teve uma outra normativa do presidente da FUNAI dizendo que ele só ia promover, os funcionários da FUNAI só podiam participar de ações de promoção social em terras indígenas que estivessem demarcadas e homologadas, né? Colocando toda a massa de população que está esperando o reconhecimento dos seus territórios numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Porque quem são são os povos que precisam mais de ações de proteção social, são as pessoas que estão fora de terra indígena que está oficialmente homologada, né? Então, isso vai expondo cada vez mais essa população, né? E vai expondo a própria Covid também, né? Eu queria aqui também lembrar aqui o papel aqui de um ilustre sanitarista que ajudou, que participou das expedições dos irmãos Vilas Boas, né? Que fizeram lá que são célebres por terem feito a demarcação do Parque Indígena do Xingu, que é o Noel Nuts, né? Nuteus, né? Que ele é um indigenista, um sanitarista ucraniano, né? De ascendência ucraniana, judeu, né? Que ajudou aí os irmãos Vilas Boas na expedição, nas expedições que eles fizeram para a proteção dos povos indígenas do Brasil Central, né? Então fica aí, acho que fica aí essa nossa conversa aí, fica aí a memória dele também. Acho que ele ia estar bem triste hoje e bastante preocupado, né? Assim como todos nós estamos. Certamente. Mariana, você quer comentar? Muito rapidamente, acho que sigo o voto aí do Tiago, exatamente. Há uma perspectiva muito ambígua do órgão e tomo mais assim, a liberdade de dizer, há uma atitude anti-indigenista, né? A normativa 9 que o Tiago falou é bastante preocupante. O Conselho Terena aqui do Mato Grosso já se colocou contra essa normativa e também essa instrução interna em relação à seguridade social apenas em territórios que são demarcados. Isso afetou muito aqui no Mato Grosso do Sul. A gente, no começo do ano, fez uma superação que, enfim, contou com a presença de uma ONG do Rio de Janeiro para a entrega de alimentos em retomadas, né, em territórios de retomada, porque esses territórios ficaram cada vez mais vulneráveis. Eu acho que o posicionamento da FUNAI no meio do mês de maio, quando disse que a eleição do atual governo, na verdade, era uma rejeição do povo brasileiro às políticas indigenistas, socialistas. Infelizmente, eu estou trazendo, assim como a nota foi divulgada, enfim, há um aparelhamento ideológico na FUNAI, é necessário que se diga, né, e que não serve à promoção das políticas públicas que foram conquistadas com tanta luta pelo povo indígena. Então, nós temos aí uma discrepância, um órgão indígena que também, lembrando, se transformou numa bolinha de ping-pong desde o início desse governo, que, na verdade, seria submetido ao Ministério da Agricultura. Uma grande resistência da sociedade civil fez com que isso não acontecesse. Enfim, desde o começo desse governo, tinha-se percepção muito clara de que a FUNAI seria instrumentalizada e nós estamos vendo isso. No entanto, a despeito de tudo isso, as pessoas estão se organizando, as organizações sociais estão fazendo o seu trabalho, há uma janela de oportunidade principalmente para essa militância das organizações do terceiro setor, e ainda bem que nós, enquanto sociedade, estamos nos organizando para fazer frente a tudo isso que está acontecendo. Obrigado, Mariana. Eu não sei se o Thiago ouviu propriamente, mas eu tinha convidado você e Mariana a tecer comentários finais. Mariana fez um lindo chamado à juventude, entre tantas coisas, e queria saber de você, Thiago, se tem algo que você queira comentar ou colocar a título de encerramento. Bom, eu queria reforçar aí para as pessoas a atenção às coisas que a PIB tem colocado, né, para que as pessoas possam também acompanhar as iniciativas indígenas que estão listadas lá no nosso painel, né. Acho que é fundamental o apoio
do restante da sociedade civil para essas populações, né? Eu acho que a gente começou falando um pouco de genocídio, né? De etnocídio, né? De epistemicídio, né? Eu acho que convém sempre lembrar esse risco, assim. A gente sabe, conhece muito bem a capacidade de resistência das populações indígenas, a capacidade de resiliência, né, de quem tem há muito tempo resistido, mas a gente está entrando num momento muito dramático dessa resistência, né, porque a gente está em pleno século XXI e a gente está tendo que lidar realmente com um enfrentamento de coisas que a gente achava que estavam superadas na história, pelo menos, né, das sociedades ocidentais modernas, né, com ideias tão brutas, tão toscas, né, sobre diversidade, né, com esse negacionismo científico que afeta esse negacionismo científico afeta diretamente as populações indígenas, né, porque nega o aquecimento global, as mudanças climáticas, né, nega a extensão da destruição da floresta, né, nega a extensão das doenças, dos vírus, né, e nega o direito à diversidade, que eu acho que é um ponto que até pouco tempo atrás a gente achava que era um ponto de consenso forte, né, das democracias, enfim, do pensamento humanista, né, que a gente tinha chegado num certo consenso sobre a necessidade de proteger essas populações, de proteger os grupos vulneráveis, né? Então, cabe aí cada vez mais a necessidade de reforçar isso e de não normalizar essas situações, né? Acho que o papel da PIB é um pouco esse, o papel do Holocausto, do Museu do Holocausto é esse, né? E o papel do ISA também é esse, né? O papel da ciência é esse, né? De fazer com que essas situações não sejam normalizadas, né? Não normalizar essa barbárie que aparece aí no nosso horizonte, né? Tiago, obrigado. Eu queria agradecer muito Mariana, Tiago e Wagner por fazerem esse nosso encontro acontecer. Quero também terminar saudando as importâncias da gente contar, da gente narrar, da gente criar memória. Quero também convidar todas e todos a seguir acompanhando a página do museu, a todas as páginas do museu. O museu faz e tem feito um trabalho super importante. Ainda essa semana, a gente tem outro encontro virtual que se chama Covid e as pessoas asiáticas, xenofobia, racismo e estigmatização em meio à pandemia. Vai acontecer na quinta-feira, às 17 horas, da mesma maneira com que esse nosso encontro aconteceu, pelo Zoom e pelo Facebook. Agradecer a todas as pessoas que acompanharam a gente, tanto no Zoom quanto no Facebook. E, novamente, e especialmente, Mariana e Tiago. É isso. Uma boa noite para todas e todos e até breve.